Olá, gente. Queria falar hoje rapidinho com vocês aqui sobre a importância da interpretação bíblica. E quando a gente fala de interpretação bíblica, a gente com certeza vai tocar num ponto muito sensível, que são as tradições, né? Então a pergunta que eu quero deixar aqui já na introdução desse vídeo é o seguinte: se tivermos que decidir entre as Escrituras, aquilo que a Bíblia fala de maneira explícita, clara, e a nossa tradição religiosa, o que predomina? O que nós vamos levar em consideração, ok? Então, às vezes nós podemos dizer, com certeza eu fico com a Bíblia ao invés da minha tradição. Então vamos lá, será que você realmente fica com a Bíblia ao invés da sua tradição? Eu vou dar aqui um exemplo relacionado à ceia. E aí você vai decidir se você vai ficar realmente com as Escrituras ou com a tradição da sua igreja, da sua denominação, ou a maneira como você foi ensinado, né? Bom, antes de eu explicar duas coisas que eu quero falar aqui sobre a questão do que nós chamamos de ceia, né? O Bullinger, nesse livro aqui maravilhoso sobre figuras de linguagem, né, usadas na Bíblia, são mais de 1000 páginas. Olha a grossura disso, gente. Não que absolutamente tudo que esteja aqui seja perfeito, né? Mas o Bullinger, na introdução desse livro, ele fala uma coisa interessante. Ele diz assim, que aprouve a Deus se revelar a nós através da linguagem, né? Então, nós que acreditamos na inspiração verbal das Escrituras, então nós entendemos que as palavras também foram escolhidas por Deus, né? Que as palavras Deus direcionou não só o sentido do texto, a orientação do texto, mas o uso das palavras. Quer dizer, a Bíblia Sagrada foi inspirada por Deus de maneira que os escritores expressaram 100% o que Deus queria que fosse colocado no texto, ok? Então, tendo dito isso, vamos para o texto da ceia. A gente sabe que a igreja de Corinto era uma igreja muito problemática, com muitos problemas. E como se não fosse uma surpresa, a ceia também entrou no rodo, também entrou na avacalhação deles aqui. E o apóstolo Paulo, ele está escrevendo essa carta, obviamente, para corrigir determinados erros de comportamento social, teológico, espiritual, enfim. E nesse texto aqui, Paulo deixa bem claro uma coisa aqui, que as pessoas estavam claramente se reunindo por um ajuntamento, uma celebração totalmente equivocada daquela original que Cristo havia estabelecido. Então vamos lá. Primeiro mito que a gente precisa tirar, ou a primeira tradição que a gente precisa desfazer em relação ao que nós chamamos de ceia do Senhor, alguns chamam de Santa Ceia, a primeira coisa é que não é ceia. Isso é a primeira tradição que você precisa romper. No versículo 20, Paulo diz assim, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, né, quando vocês se reúnem num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Uau! É isso mesmo que você leu, Cristiano? Exatamente, ele diz, não é para comer a ceia do Senhor. Vocês estão replicando algo que Jesus nunca instituiu. Jesus nunca instituiu a ceia. E ele vai dar o exemplo disso no versículo 21. Porque cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e o outro se embriaga. Aí ele diz, será que vocês não têm casa para comer? Quem tiver fome, come em casa. Qual que é o erro que Paulo está apontando aqui? Que as pessoas estavam tentando reproduzir aquele momento que Jesus teve com os discípulos ceando no cenáculo, né? E Paulo está dizendo, não é para vocês reproduzirem a ceia do Senhor, entende? Porque no versículo 25 ele vai dizer, semelhantemente,
depois de ceiar, tomou o cálice e deu graças. Então foi depois dessa refeição. E os crentes de Corinto estavam tentando reproduzir aquela refeição. E claramente, as famílias mais abastadas, elas tinham condição de colocar um cardápio, né, uma mesa melhor. Então, primeira coisa, não é ceia, é memorial. Ou se você preferir usar a linguagem de 1 Coríntios 10, versículo, acho que 16, 17, por aí, vai falar da comunhão do corpo e do sangue de Cristo. Então, não é ceia, tá? Se você olhar em qualquer dicionário, a palavra ceia significa se fartar, se alimentar, comer com abundância. Então ninguém se farta comendo um pedacinho de pão e tomando um gole do vinho, né? Então não é ceia, tá? Em inglês, quando eu morei nos Estados Unidos, eles têm o supper, né? Lá por umas 6 horas da tarde, mais ou menos 5, 6 horas, é uma janta, né? O que nós conhecemos aqui como janta. Então Jesus não estabeleceu ceia de coisa nenhuma. Se você pegar o livro de Atos, você vai perceber que eles celebravam o pão, né, o memorial, ou a comunhão do cálice, né, do Senhor, do pão e do cálice. E aí eles introduziram, foi ali que começou a ser introduzido na igreja, o que eles chamavam de ágape, né, que era uma refeição coletiva. Vamos dizer assim, isso foi permitido, de uma certa forma, incentivava uma comunhão, mas não foi isso que Jesus estabeleceu, e esse negócio acabou corrompendo o sentido principal, que era o memorial, que era se recordar do sacrifício de Jesus, né? Então, primeira coisa que a gente tem que tirar da nossa cabeça, que ninguém ceia, tá? Se você for preciso no uso das palavras, ceia é uma refeição que você faz. E Paulo está dizendo, não é para vocês reproduzirem a refeição que Jesus teve com os discípulos. Vocês não vão vir aqui para ceiar, tá? Se vocês quiserem comer, comam na casa de vocês. Se vocês quiserem beber, bebam o vinho de vocês na casa de vocês. Mas quando vocês estiverem reunidos, é para o memorial, entende? São só 2 elementos que Jesus tirou no final daquele banquete, depois de ter ceado. Então não é ceia. Depois daquela refeição, Jesus pegou 2 elementos ali, representando o sacrifício dele, expiatório na cruz do Calvário, né? Falando do Novo Testamento, da Nova Aliança. Tá? Essa é a primeira coisa que eu quero ressaltar. Primeira tradição, não é ceia. Segundo, no versículo 29 ele diz, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Esse versículo aqui também gera confusão, porque as pessoas acham que indignamente aqui está falando da qualidade do participante, né? Será que eu sou digno? Não. Como eu disse, como o Bullinger falou, né? Aprove a Deus manifestar a sua revelação através da linguagem, através da língua das palavras. Indignamente não se trata da qualidade do participante, tá? Porque senão ele teria usado um adjetivo aqui, ele teria qualificado as pessoas. Ao invés de usar indigno, aquele que é indigno, né, o participante indigno, aí ele estaria qualificando os indivíduos. Logo, ninguém poderia participar da ceia, porque todos nós somos indignos, ninguém tem justiça própria, ninguém tem dignidade própria para participar de nada, de coisa alguma, né? Tudo é nos dado gratuitamente. Então do que Paulo está falando, Cristiano? Indignamente é um advérbio de modo. Ele está falando não da dignidade dos participantes, mas ele está falando da maneira, né? Eu até anotei na minha Bíblia que não se trata de ser indigno, mas de uma maneira errada. Então todos os crentes que estavam participando, praticando o memorial, já ia falar ceia, é a tradição, né? Quando as pessoas estavam praticando o memorial ou a comunhão do corpo e do sangue de Cristo, elas estavam fazendo de maneira equivocada. Elas estavam indo para comer, para se embriagar. E Paulo diz, vocês estão fazendo isso, vocês vão trazer juízo de Deus sobre vocês. E claramente esse juízo não é eterno, porque nós já fomos absorvidos do juízo eterno, segundo João 5,24. Quem crê em mim não entra em condenação. Mas era um juízo
temporal. E tanto é que Paulo vai dizer, por isso que há entre vós muitos fracos, no 30, né? Fracos, doentes e muitos que dormem. Esses aqui entraram na fila junto com Ananias e Safira, foram disciplinados. E Paulo vai dizer que justamente essa disciplina é para que eles sejam diferenciados da condenação do mundo, ok? Então aqui ele não está falando de juízo eterno, mas juízo disciplinar de Deus nesses crentes. Então, voltando aqui, não é ceia, é memorial ou comunhão do cálice, né, ou do corpo e do sangue de Cristo, ok? Ceia foi o que Jesus fez com os discípulos. Essa nós não reproduzimos, não devemos reproduzir, como ele diz aqui no 20, não é para comer a ceia do Senhor. Porque se você faz um banquete, você perde a finalidade das coisas. E a tradição, ao longo dos anos, desde os reformadores, né, começando com a Igreja Católica, com a transubstanciação, e mesmo depois com os reformadores, com a consubstanciação, e como meio de graça, ou com a teoria luterana, a reformada, todos eles, de alguma forma, trouxeram a tradição para o texto. E a ceia não é alimento espiritual, como o catecismo de Westminster diz, porque a bênção do cristão está no momento, em todo momento que nós meditamos na palavra de Deus, é aí que está a bênção, e não pelos elementos em si, por isso que não é sacramento também. Muitas igrejas tratam o memorial como sacramento. A palavra sacramento significa coisa que confere graça. O pão e vinho não confere graça, não existe, ali é pão e vinho, é símbolo. Jesus falou para a gente comer em memória dele, certo? Os elementos ali é simplesmente para recordar, é para trazer a nossa memória de uma verdade muito maior. Ninguém bebe do cálice, nós bebemos no cálice, mas esse cálice fala de uma verdade maior. Então é sempre simbólico. É como diz lá no Oriente, né? Quando você vê um sábio do Oriente apontando para o céu, não olhe para o dedo dele, olhe para o céu. É a mesma coisa. Quando você vê Jesus falando essas coisas, não olhe para os elementos, mas olhe para aquilo sobre o que os elementos estão projetando, que claramente é a cruz, é o sacrifício de Jesus. Paulo disse que o reino de Deus não é comida, não é bebida, entende? E aí você cria uma tradição onde a ceia do Senhor, né? E aí tem pessoas que comem até devagar, assim. Gente, é um memorial, você se reúne, é o momento da igreja lembrar do Calvário, lembrar que Jesus levou os nossos pecados. É um momento de reflexão, mas não é um momento de sacramento ou de ritualismo, tá? Mas é um momento de nós resgatarmos a verdade espiritual. O pão é espiritual. E quando Jesus falando um pouco mais sobre esse assunto, quando Jesus falou lá em João 6, aquele que comer da minha carne verdadeiramente é comida, meu sangue é bebido, ele também não estava falando de ceia, porque ele nem tinha estabelecido, né, o memorial ainda com os discípulos, né? Ali Jesus está falando da assimilação dele, né? Jesus está falando da assimilação espiritual. Ele vai dizendo no 66 que as palavras que eu vos digo são espírito e vida, né? Jesus falava em parábolas, mas as pessoas parece que têm uma tendência a se apegar ao literalismo das palavras, né? Então é importante colocar a Bíblia dentro das Escrituras e não dentro das nossas tradições. Tá bom? Deus abençoe. Comente esse vídeo e vamos conversar sobre esse assunto tão rico e tão muitas vezes deturpado ao longo dos séculos. Abraço, Deus abençoe.